Oi gente, eu sou a Tati e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Os Segredos de Colin Bridgerton, o quarto livro da série Os Bridgertons. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma maratona da série e já tem vídeo aqui no canal dos 3 primeiros livros, então se esse é o primeiro vídeo meu que você está assistindo, bem-vindo! Se você tiver interesse de assistir as minhas resenhas para os 3 primeiros livros, eu criei uma playlist aqui no canal, então não esquece de ir lá assistir pra gente comentar mais sobre essas histórias. Nesse livro nós temos o início da temporada de 1824, o Colin acabou de voltar de viagem, ele passou um bom tempo fora, e desde o terceiro livro, do Benedict, a gente tem um salto muito grande na história. O livro do Benedict, eu não tenho certeza, mas ele acaba por volta de 1818, 1817, então aqui a gente já tá em 1824, então muito tempo passou. Colin, diferente dos irmãos, ele não tá nem um pouco preocupado em se casar, em encontrar uma esposa. Ele ainda frequenta os bailes da sociedade, só que ele nunca encontrou alguém com quem ele quisesse passar o resto da vida junto, e isso não foi por falta de tentativa da mãe dele, a Violet, que é a maior casamenteira, e afinal de contas, né, o Colin ele já tem 30 anos, então desde que ele entrou aí na sociedade já faz um tempo e ele nunca quis casar com ninguém. E assim, esse livro tecnicamente é pra ser sobre o Colin, porque cada livro da série é sobre um irmão Bridgerton, só que na minha opinião esse livro é na verdade sobre Penélope. Eu nem vou me arriscar a ficar falando sobre o nome dela todas as vezes, porque é um trava-língua pra mim, mas é a Penelope Featherington. Todo mundo sabe de quem eu tô falando, né? Durante todas as temporadas, desde que a Penélope debutou, ela nunca recebeu um pedido de casamento, ela era invisível aos olhos da sociedade e todo mundo tinha certeza que ela seria uma solteirona para sempre, porque afinal de contas, né, ela já tinha 28 anos e nunca ninguém se interessou por ela. Mas os Bridgertons, sendo os Bridgertons, eles nunca deixaram com que ela se sentisse excluída, e basicamente tudo que a gente conhece da Penélope dos outros livros é porque foi ali de alguma interação entre eles. No livro da Daphne, ela comenta porque a Daphne debutou na mesma temporada que a Penélope. No livro do Anthony tem uma situação ali em uma das festas e o Anthony acaba ajudando a Penélope também. No livro do Benedict, a gente já tem mais a Penélope, amiga da Eloise, porque elas são melhores amigas. Então, basicamente, tudo que a gente sabe sobre ela é que os Bridgertons sempre trataram ela bem, mas a sociedade simplesmente ignorou ela por todos esses anos. Mas o que nunca foi mostrado em nenhum livro que a gente descobre aqui é que a Penélope e o Colin, eles são muito próximos. Só que o Colin, ele sempre olhou pra ela com um olhar de piedade, né? Por ela ser excluída, e a Violet sempre fazia com que ele tirasse ela pra dançar, e eles acabaram se aproximando por conta disso. Só que a Penélope, ela se apaixonou pelo Colin quando ela tinha 15 anos, um pouquinho antes dela debutar na sociedade londrina, e desde então ela teve que conviver com esse amor não correspondido. Mas tudo está prestes a mudar nessa temporada, porque a Penélope, ela começa a acreditar mais em si mesma e a viver a vida que ela realmente merece viver, e o Colin, ele começa a enxergar a Penélope com outros olhos e a se questionar como que durante todos esses anos ele não tinha percebido que Penélope, na verdade, era uma mulher incrível. Esse livro é o meu favorito da série, eu já tô no livro 6, O Conde Enfeitiçado, e até agora nada superou Os Segredos de Colin Bridgerton. O Colin, ele sempre foi o meu irmão favorito. Nos 3 primeiros livros eu gostei muito das cenas que ele participava, eu queria muito ler o livro dele, mas pra mim eu acho que o ponto alto dessa história e o que fez o livro se tornar favorito foi a Penélope. Ela entrou pro ranking das minhas personagens favoritas, eu me identifiquei muito com ela, e isso é muito difícil de acontecer, porque eu leio histórias que eu gosto muito dos personagens, mas não que eu consigo me ver neles, e eu acho que isso só aconteceu 2 vezes comigo com Fangirl e Cidades de Papel, então isso faz muito tempo que eu li esses livros. E ler um livro com uma personagem que você se identifica tanto realmente torna a experiência
100% diferente. E o mais legal de tudo em relação a Penélope é que nos 3 primeiros livros a gente enxerga ela como a sociedade, né, enxerga. E é somente no 4º livro que a gente vai conhecer ela de verdade, porque até então, o que a gente sempre vê da Penélope, né, que a mãe dela veste ela com roupas horríveis, que cores que não favorecem a beleza dela, que ela sempre fica excluída, que ninguém chama ela pra dançar, então é isso que a gente conhece dela, e nesse livro a gente vê ela florescer e é incrível. Eu gosto muito do Colin, algumas coisinhas que ele fez me deixou um pouco irritada, mas eu tenho que admitir que eu dei 5 estrelas pra esse livro, mas são 5 estrelas totalmente dedicadas a Penélope. Isso é tudo que eu posso falar sem spoiler. Nesse livro acontece muita coisa, então se você ainda não leu, não quer pegar spoiler da história, leia e depois volte aqui pra gente conversar mais sobre ele. Brasil, eu esperei tanto por esse momento que eu finalmente descobri quem é Lady Whistledown. Na verdade, eu meio que já sabia desde o livro do Benedict quem era a Lady Whistledown, porque sempre ficou muito óbvio que era a Eloise. A Eloise adora uma fofoca e tudo indicava que realmente poderia ser ela, e por isso que eu não critico o Colin por enlouquecer achando que era a irmã dele, porque realmente fazia muito sentido. Mas no livro do Benedict a gente tem uma cena que, se você tirasse ela da história, ela seria totalmente irrelevante, mas mesmo assim ela foi colocada ali, que é uma cena em que a Sophie, ela tá tomando chá na casa dos Bridgertons e ninguém sabe ainda que ela era a mascarada misteriosa. E aí a Eloise solta que a Penélope, ela nunca esquece o rosto de ninguém. Por que elas iam colocar aquilo ali, depois nunca mais foi mencionado, nunca mais Penélope apareceu aí na história relacionada a isso. Então naquele momento eu soube que a Penélope era Lady Whistledown. Vamos falar um pouco sobre o título desse livro, Os Segredos de Colin Bridgerton. Quando eu li o título desse livro e fui ler sobre o que se tratava atrás, falando que Colin Bridgerton nunca tinha se casado, que Colin Bridgerton passou muito tempo no exterior, eu realmente achei que o Colin era gay. E por isso que ele viajava tanto, porque ele não tinha coragem de contar pra família dele, e a gente ia ter um pouco de diversidade nesses livros, mas aparentemente não vai acontecer. Porque o título em inglês é Marrying Mr. Bridgerton, então se casando com o Sr. Bridgerton, o que faz super sentido. Mas os segredos de Colin Bridgerton, eu achei que seria assim uma coisa bombástica, mas o único segredo dele, na verdade, é que ele escreve diários e depois, na história, ele descobre sobre a Penélope, mas aí eu já considero um segredo dela e não dele. Então não achei que esse título tem muito a ver com a história. Uma coisa que eu amei demais nessa história é a amizade do Colin e da Penélope. Pra mim, fez toda a diferença eles começarem como amigos e depois se apaixonarem romanticamente. Tem uma das primeiras cenas na história que a Penélope, ela tá comendo uma trufa no baile e ela derruba um pedaço do recheio no chão. E aí ela fica, ai meu Deus, o que eu faço? E o Colin, ele desafia ela a jogar a trufa dentro de uma flor. Essa cena pra mim foi muito engraçada. Como eu disse antes, a Penélope, a gente sempre viu ela nos 3 primeiros livros como a excluída. E nesse livro a gente tem um pouco de como ela se sentia em relação a isso. Então, vários momentos eu sentia muita pena dela. E porque ela é uma personagem tão incrível e ela nunca foi dada devido crédito por ninguém, inclusive pela família dela. Quando o Colin pede ela em casamento, a mãe surtada, gente. Aquela cena eu fiquei com muita raiva, porque a mãe, até o Colin escrever, soletrar pra ela que ele queria se casar com a Penélope e não com a irmã, ela simplesmente não tava entendendo. E vamos falar um pouco sobre Colin Bridgerton, né? Muitas pessoas amam, muitas pessoas odeiam. Eu gosto muito do Colin, mas eu tenho que admitir que não concordei com muita coisa que ele fez nesse livro. No final, foi o que mais me decepcionou, o fato dele ter contado pra todo mundo que a Penélope era a Lady Whistledown. Eu acho que era um segredo dela e cabia a ela fazer esse anúncio pra todo mundo. Tudo bem que foi justificado com a declaração de amor do Colin e tudo mais, mas eu acho que
depois da declaração dele e ele justificar de como a Penélope era incrível, eu achei que a gente teve todo esse desenvolvimento do personagem da Penélope e seria a conclusão perfeita ela tá ali na frente de todo mundo e contar pra todo mundo que ela era a maior fofoqueira de Londres, que todo mundo ali tava lendo os textos dela e não o Colin ter feito isso no lugar dela. O Colin, ele foi muito, assim, surtado o livro todo, mas as atitudes dele eu acho que em alguns momentos foram justificadas. Porém, esse final, pra mim, eu teria feito ele diferente. Foi, acho que a única coisa do livro que eu não gostei e que eu mudaria. Eu até tinha pensado em dar 4 estrelas pra ele, mas em comparação com O Visconde que Me Amava, que eu dei 4 estrelas, eu gostei muito mais dos Segredos de Colin Bridgerton. E como eu disse, a Penélope, ela é incrível, então eu dei 5 estrelas por conta dela. Uma coisa que eu ri demais nesse livro foi por conta da relação do Colin com comida. O Colin, ele é um barril sem fundo, ele não parou de comer esse livro todo. E nos livros que seguem a isso, meio que virou uma característica dele. Ele chega nos lugares, ele já tá perguntando se o mordomo tá trazendo a comida, o que tem pra comer, ele come um monte, e eu gostei muito que a Julia Kim fez dessa uma característica dele, porque é muito engraçado, eu rio toda vez. Outra coisa que eu gostei muito também do Colin é que no primeiro livro, eu tinha até me esquecido disso, que ele é muito próximo da Daphne. E nesse livro dele, ele vai até ela pra pedir conselho, então a gente tem essa relação entre eles, de novo, que meio que não ficou perdido, porque os outros livros foi focado em outros personagens, obviamente, mas eu gostei que isso me relembrou, eu tinha esquecido dessa conexão que eles tinham. A Penélope e o Colin, eles se tornaram, assim, um dos meus casais favoritos. Como eu disse, eu imagino o Colin como Nick Jonas, então talvez isso, né, tenha feito toda a diferença também. A Penélope, eu já tinha visto a atriz que vai interpretar ela na série, inclusive essa série da Netflix que tá pra ser lançada esse ano. A gente não tem nenhum trailer ainda, não temos um pôster da série, a única coisa que a gente tem é a lista de personagens. Eu tô super animada pra assistir e tô super animada pra ver as roupas, porque eu amo ver figurino de série de época, eu amo mesmo, é uma das partes que eu mais gosto de assistir. E pra ver como é que eles vão adaptar essa história, que se eles vão adaptar por livro, se eles vão misturar a história. Eu vi que tem personagens que não existem no livro que vão participar da série, então eu tô super animada pra assistir. Então foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu me empolguei um pouco e eu falei demais, mas é que eu gostei muito desse livro e tinha muita coisa que eu queria falar sobre ele. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal se essa é a primeira vez que vocês estão por aqui. Também deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre os segredos de Colin Bridgerton, qual o livro favorito de vocês da série, se vocês gostaram desse tanto quanto eu gostei. O que você achou sobre ele? Então foi isso, gente. Até a próxima. Tchau!